Doutora Thalita, a gente sabe que não existe almoço grátis, não é verdade? Não. Tudo aquilo que a pessoa colhe, um dia ela teve que plantar. Como funciona esse conceito no âmbito da Previdência? No âmbito da Previdência não muda muito, porque você tem a retribuição, e essa retribuição acontece com o benefício previdenciário, uma vez que você fez a sua contribuição previdenciária. Então, é por isso que não apenas quando você está trabalhando ou vinculado a alguma empresa, isso precisa acontecer. Você, como autônomo, também pode fazer a sua contribuição previdenciária. Então, para quê? Para que depois, quando você estiver cumprindo os requisitos da aposentadoria, ou quando venha, no caso, a família mesmo se beneficiar no caso de uma pensão por morte, você possa ter esse benefício previdenciário concedido. E isso é fruto realmente da contribuição previdenciária que a pessoa fez ou planejou, fez o seu planejamento financeiro para fazer as suas contribuições previdenciárias e gozar desse benefício posteriormente. Então, doutora, em certa medida, a Previdência é uma questão comunitária, é uma questão de todos, não é? Porque, veja, para eu usufruir, alguém contribuiu também, além de mim mesmo. Muitas pessoas contribuíram. Então, existe uma massa, um bolo de recursos, não é? Embora as pessoas tendam a pensar, opa, quanto eu vou ganhar? Existe aí um aspecto público, um aspecto geral, é uma questão nacional. Isso envolve a todos, não? Estamos todos no mesmo barco, não é? Sim. Isso é algo interessante porque além desse princípio da contributividade e retributividade, nós temos o princípio da universalidade e solidariedade, que é exatamente isso que o senhor está falando. As pessoas elas contribuem, mas a Previdência não é somente para aquele que está contribuindo, mas você também tem toda uma seguridade social gerida nessa situação. Então, o que termina acontecendo é que exatamente como o senhor falou, existe essa relação de você financia a previdência, não apenas a sua. Nós não temos a previdência individualizada ou de contribuição individualizada. A nossa previdência, ela é universal. Então, sendo assim, você termina que tem que ter uma visão e essa preocupação de quem tem essa educação previdenciária, é que nós estamos num contexto onde a previdência ela precisa ter o entendimento das pessoas que ela não é imediata, eu contribuo porque daqui a 30 anos eu tenho apenas o meu benefício. Não, nós temos uma universalidade de pessoas ali, onde tem que ter um equilíbrio atuarial na forma que é contribuído esses valores e vão sustentar a previdência durante todo um tempo. Então, existem estudos e cálculos atuariais feitos para observar se a nossa estrutura e o nosso recurso financeiro de administrar e gerir a previdência do nosso país, ela é sustentável exatamente por se prolongar no tempo. Inclusive, uma aposentadoria ela não se encerra apenas no 30 ou 35 anos. Às vezes a pessoa vem a óbito após aposentado, tem a pensão por morte, o benefício se prolonga nesse tempo. Perfeito. Agora, doutora, questão de equilíbrio. Veja bem, todos nós estamos envolvidos nesse mesmo universo, né? Como a senhora bem disse. Muito bem. Manter esse equilíbrio depende de N fatores. Eu vejo como um fluxo de caixa de uma empresa, ou até mesmo como orçamento de uma pessoa, orçamento doméstico. Muito bem. Você tem que ter uma previsibilidade de quanto você vai precisar, até quando você vai viver, quais são as intercorrências que tem ao longo de uma vida. Como é que se estabelece esse equilíbrio? Porque, por exemplo, o brasileiro a gente sabe que está vivendo mais. O brasileiro hoje, devido aos avanços da ciência, isso é científico. Nossa expectativa de vida aumentou. Isso consiste num fator que de alguma maneira afeta esse equilíbrio, positivamente ou não, não sei, mas isso pesa. A pirâmide etária de uma população pesa na questão do equilíbrio da Previdência? Sim. Hoje, estudos demográficos têm apresentado essa informação e esta tem sido a preocupação atual de o que precisamos fazer para a nossa Previdência ela se manter equilibrada ou sustentável, né? Então, essa tem sido um assunto muito discutido em nosso tempo e é um assunto não apenas de matéria país Brasil, mas em todo o mundo eles estudam países que têm uma economia
estabilizada, também tem essa preocupação. Por quê? Porque as pessoas passaram a viver mais. Então, a partir do momento que elas vivem mais, o benefício ele vai se prolongar por mais tempo. Isso significa que em algumas situações pode acontecer da pessoa contribuir por 30, 35 anos, mas utilizar um benefício de um período muito maior. Então você imagine que você começa a criar um desequilíbrio nesse tipo de situação que precisa ser estudado, precisa ser observado. No caso brasileiro, é o que falamos, regras generosas talvez não ajudem muito a manter esse equilíbrio no cálculo financeiro e atuarial. Quer dizer, não se pode ter um cunho assistencialista, tem que pensar em termos de conjunto, não é? Sim, eu defendo que o direito do cidadão, e assim que ele tem esses requisitos cumpridos, ele deve realmente ter o benefício. Agora, precisamos também entender que previdência social não é assistência social. Então, esse tipo de maturidade, eu acredito que é por isso que é importante estudar a previdência, porque são assuntos que precisam fazer parte da cultura da pessoa, ser um valor inato das pessoas, essa contribuição previdenciária, para que nós possamos ter um sistema equilibrado, um sistema consciente para toda a população.